É impressionante como algo que você considera inofensivo pode, na verdade, estar sabotando sua saúde todos os dias. Dentro da sua própria geladeira, um alimento comum, que talvez você consuma com frequência, pode estar aumentando, silenciosamente, o risco de câncer. E o mais perigoso é que ele não causa sintomas imediatos, fazendo com que o problema se desenvolva sem que você perceba. Hoje, vou revelar qual é esse alimento, por que ele é tão prejudicial e o que a ciência já descobriu sobre seus efeitos no corpo. A pergunta é: será que ele está agora mesmo na sua casa? Qual é o alimento perigoso que pode estar na sua geladeira agora mesmo? Muitas pessoas acreditam que o perigo para a saúde vem apenas de comidas industrializadas pesadas, fast food ou produtos cheios de gordura visível. Mas a verdade é que existe um alimento muito comum, presente em milhões de geladeiras, que pode estar aumentando silenciosamente o risco de câncer: os embutidos e carnes processadas. Salsichas, presuntos, mortadelas, salames, linguiças e até alguns tipos de peito de peru light entram nessa categoria. Eles parecem práticos, saborosos e até inocentes quando consumidos de vez em quando. Mas a ciência já apontou uma ligação preocupante entre o consumo desses alimentos e o aumento do risco de câncer, especialmente o câncer coloretal. A Organização Mundial da Saúde, OMS, classificou as carnes processadas como carcinogênicas do grupo 1, a mesma categoria do cigarro e do amianto. Isso não significa que o efeito é igual ao do cigarro, mas indica que há evidências suficientes de que elas podem causar câncer em humanos. E o mais alarmante, não é preciso exagerar no consumo para que o risco aumente. Estudos mostram que apenas 50 gramas por dia, o equivalente a 2 fatias de bacon ou um cachorro-quente, já elevam significativamente a probabilidade de desenvolver a doença. O que torna esses alimentos tão perigosos é a combinação de 3 fatores principais: nitritos e nitratos. Usados como conservantes e para dar cor e sabor, podem se transformar em compostos altamente cancerígenos dentro do organismo, chamados nitrosaminas. Processos de defumação e cura liberam substâncias como hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, HAPs, que também têm potencial cancerígeno. Alto teor de sal e gordura saturada contribuem para inflamações crônicas e outros problemas de saúde, que favorecem o desenvolvimento de doenças graves. Muita gente acredita que optar por versões light ou sem gordura desses produtos é uma solução segura, mas não é. Mesmo sem excesso de calorias, eles ainda carregam os aditivos e processos que aumentam o risco de câncer. Outro erro comum é pensar que o perigo está apenas no consumo diário. Na verdade, o problema é cumulativo. Comer de forma esporádica, mas ao longo de muitos anos, já pode causar danos. O mais preocupante é que, por serem práticos, esses alimentos se tornam presença constante na vida das pessoas, especialmente no café da manhã, lanches rápidos ou até em receitas caseiras. Crianças, adolescentes e idosos acabam expostos sem perceber, e o corpo não avisa logo. Os efeitos não surgem em dias ou semanas, mas sim ao longo de décadas. Pequenas lesões nas células vão se acumulando, até que o organismo perde a capacidade de repará-las. É por isso que tantas pessoas descobrem o câncer coloretal ou outros tumores relacionados apenas quando a doença já está avançada. Vale destacar que esse risco não significa que você precisa entrar em pânico ou eliminar todo e qualquer alimento processado de forma radical da noite para o dia, mas sim que é necessário entender que quanto menor o consumo, melhor para a sua saúde. Substituir gradualmente os embutidos por opções mais naturais pode reduzir bastante o perigo. O fato é que, se você abrir a sua geladeira agora, é bem possível que encontre pelo menos um desses produtos. E saber que eles estão associados a um risco real e comprovado de câncer é o primeiro passo para tomar decisões mais conscientes sobre a sua alimentação. Esse conhecimento pode ser a diferença entre uma vida saudável e a descoberta de uma doença grave no futuro. E tudo começa com um simples olhar crítico para o que você mantém dentro da sua geladeira.
porque ele aumenta o risco de câncer segundo estudos científicos. Quando falamos de câncer, muita gente pensa em fatores genéticos, exposição ao sol sem proteção ou tabagismo. Mas existe um elemento silencioso e surpreendente que pode estar ligado ao seu risco, e ele pode estar na sua geladeira neste momento. Trata-se de um alimento ou grupo de alimentos que, segundo estudos científicos, contém substâncias capazes de desencadear processos inflamatórios e alterações celulares que favorecem o desenvolvimento de tumores. Para entender o perigo, precisamos olhar para 3 frentes principais: a composição química do alimento, o modo como ele é processado ou armazenado e como ele interage com o nosso organismo ao longo do tempo. 1. Compostos químicos nocivos presentes. Alguns alimentos, especialmente processados ou industrializados, contêm conservantes, corantes e realçadores de sabor que já foram associados ao aumento do risco de câncer. Um exemplo clássico é o nitrito de sódio, usado em carnes processadas como presunto, salsicha, linguiça e peito de peru. Quando esses compostos entram em contato com o ácido do estômago, podem formar nitrosaminas, substâncias potencialmente cancerígenas. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, IARC, classificou carnes processadas como carcinogênicas para humanos, grupo 1, o mesmo grupo do cigarro. 2. Formação de toxinas durante o preparo ou armazenamento. Mesmo alimentos aparentemente inocentes podem se tornar perigosos se armazenados ou preparados de forma inadequada. Um exemplo é a acrilamida, formada quando alimentos ricos em amido, como batata ou pão, são expostos a altas temperaturas, fritar, assar ou tostar. Essa substância já foi relacionada a um maior risco de câncer em estudos laboratoriais. Além disso, alimentos armazenados por muito tempo ou em más condições podem desenvolver micotoxinas produzidas por fungos. A aflatoxina, encontrada em grãos, amendoins e castanhas mal armazenados, é uma das mais potentes substâncias cancerígenas conhecidas, associada principalmente ao câncer de fígado. 3. Estímulo à inflamação crônica. O câncer muitas vezes não surge de um dia para o outro. Ele é fruto de anos de pequenas agressões ao corpo. Alimentos ricos em açúcares refinados, gorduras trans e excesso de sal podem estimular um estado de inflamação crônica. Essa inflamação favorece mutações no DNA e cria um ambiente propício para o crescimento de células anormais. Um exemplo claro é o consumo frequente de refrigerantes e bebidas açucaradas, que não só aumentam a inflamação, como também favorecem a obesidade. Outro fator de risco importante para diversos tipos de câncer. 4. Evidências científicas que confirmam o risco. Diversos estudos reforçam a ligação entre determinados alimentos e o risco de câncer. Estudo publicado no The Lancet Oncology concluiu que cada 50 gramas diários de carne processada aumentam o risco de câncer coloretal em até 18%. Pesquisa da Universidade de Harvard mostrou que pessoas que consomem regularmente carnes processadas têm risco aumentado de desenvolver câncer de estômago. Relatórios do World Cancer Research Fund alertam que a redução de alimentos ultraprocessados e o aumento da ingestão de frutas, verduras e grãos integrais pode prevenir até 40% dos casos de câncer. Estudos sobre acrilamida apontam que ela pode causar mutações no DNA em modelos animais, sendo plausível o risco para humanos. 5. O perigo da exposição contínua. É importante entender que o risco não está em comer uma fatia de presunto ou uma porção de batata frita ocasionalmente. O problema surge com o consumo frequente e cumulativo. O corpo humano tem mecanismos para reparar danos celulares, mas quando a exposição às substâncias nocivas é constante, esses mecanismos falham e células danificadas podem se multiplicar descontroladamente. 6. O que isso significa para o seu dia a dia? O alerta não é para viver com medo da comida, mas para ter consciência. Se na sua geladeira há carnes processadas, sobras de frituras, queijos ultraprocessados ou alimentos armazenados há muito tempo, é hora de repensar seus hábitos.
Substituir esses itens por alimentos frescos, naturais e minimamente processados não apenas reduz o risco de câncer, como melhora sua saúde geral, energia e imunidade. Em outras palavras, o risco está menos naquilo que você come ocasionalmente e mais no que você come todo dia sem perceber que pode estar fazendo mal. Os sinais de que ele já pode estar prejudicando seu corpo. Muitas vezes, o corpo envia sinais sutis de que algo não está bem muito antes de uma doença grave se manifestar. O consumo frequente de um alimento perigoso, mesmo em pequenas quantidades, pode gerar danos silenciosos e cumulativos que, com o tempo, afetam profundamente a sua saúde. O grande problema é que esses sintomas iniciais costumam ser confundidos com situações banais, como estresse, má digestão ou envelhecimento natural, quando, na verdade, são um alerta de que há algo errado acontecendo internamente. A seguir, entenda quais são os principais sinais que podem indicar que esse alimento, presente na geladeira de muitas pessoas, já está causando prejuízos ao seu corpo. 1. Cansaço persistente e falta de energia. Um dos primeiros sintomas é a fadiga constante. Substâncias químicas presentes em certos alimentos processados e embutidos podem sobrecarregar o fígado e dificultar a metabolização de toxinas. Isso reduz a eficiência do transporte de oxigênio para as células e compromete a produção de energia. Se você se sente cansado mesmo após dormir bem ou perde disposição ao longo do dia sem motivo aparente, é um sinal de que algo na sua dieta pode estar drenando suas reservas de energia. 2. Alterações digestivas frequentes. Problemas como azia, refluxo, gases, inchaço abdominal e constipação podem indicar que o organismo está reagindo mal a componentes artificiais do alimento em questão. Conservantes, corantes e nitritos podem irritar a mucosa do estômago e do intestino, prejudicando a absorção de nutrientes. Quando esses sintomas se tornam recorrentes, é preciso avaliar se há relação com o consumo frequente desse produto. 3. Inflamações recorrentes. O excesso de sódio, gorduras saturadas e aditivos químicos presentes nesse alimento pode aumentar os marcadores inflamatórios no corpo. Isso significa que pequenas dores nas articulações, desconfortos musculares e até inflamações na pele, como dermatites e acne, podem estar sendo alimentados diariamente pelo que você consome. 4. Alterações na pele e envelhecimento precoce. A pele é um dos primeiros órgãos a mostrar sinais de sobrecarga tóxica. O consumo frequente de alimentos com alta carga química pode levar a manchas, ressecamento, perda de elasticidade e rugas mais visíveis. Isso acontece porque toxinas afetam a produção de colágeno e aumentam o estresse oxidativo, acelerando o processo de envelhecimento. 5. Dores de cabeça e enxaquecas. Alguns conservantes e realçadores de sabor presentes nesse alimento, como o glutamato monossódico, podem provocar alterações nos vasos sanguíneos e no sistema nervoso, desencadeando dores de cabeça intensas e crises de enxaqueca. Se as dores aparecem com frequência e sem causa aparente, é importante investigar o papel da alimentação. 6. Alterações hormonais e ganho de peso inexplicável. Estudos mostram que certos aditivos alimentares podem interferir no equilíbrio hormonal, especialmente na função da tireoide e na produção de insulina. Isso pode causar ganho de peso, mesmo sem aumento na ingestão calórica, além de afetar o metabolismo, dificultando a perda de gordura. 7. Problemas de pressão e circulação. O excesso de sódio e gorduras ruins desse alimento pode comprometer a saúde cardiovascular. Sinais como pressão arterial elevada, inchaço nas pernas e sensação de formigamento nas extremidades podem indicar que seu sistema circulatório está sofrendo com o consumo contínuo. 8. Redução da imunidade. Quando o organismo precisa lidar constantemente com toxinas e inflamações internas, o sistema imunológico perde eficiência. Isso pode se manifestar como gripes e resfriados frequentes, recuperação lenta após doenças ou maior suscetibilidade a infecções. O perigo desse alimento não está apenas em um consumo exagerado, mas na exposição contínua ao longo do tempo.
Se você reconhece alguns desses sinais no seu dia a dia, é hora de observar sua dieta com atenção. Pequenas mudanças podem interromper esse ciclo antes que danos irreversíveis ocorram, como substituí-lo por opções mais seguras e saudáveis. Ao descobrir que um alimento tão comum na sua geladeira pode aumentar o risco de câncer, a primeira reação de muitas pessoas é eliminá-lo imediatamente. No entanto, a chave não é apenas retirá-lo da sua dieta, mas também substituí-lo por alternativas que sejam verdadeiramente seguras e nutritivas, de forma prática, saborosa e que se encaixe no seu dia a dia. Essa transição é essencial para garantir que você continue se alimentando bem, sem abrir mão do sabor e sem expor seu corpo a substâncias nocivas. O primeiro passo é compreender por que o alimento em questão é perigoso. Normalmente, trata-se de algo rico em conservantes químicos, gorduras trans, excesso de sal ou açúcares adicionados. Em muitos casos, esses produtos passam por um processamento intenso que altera sua composição natural e acumula substâncias potencialmente carcinogênicas, como nitritos, nitratos, gorduras oxidadas ou compostos formados em altas temperaturas. Ao entender isso, fica mais fácil buscar alternativas que preservem a saúde. Uma substituição eficiente começa pela alimentação fresca e natural. Se, por exemplo, o alimento perigoso for um embutido como presunto, salsicha ou mortadela, que contém nitritos e nitratos associados a tumores gastrointestinais, você pode trocá-lo por proteínas frescas e pouco processadas. Frango desfiado caseiro, peixe grelhado, ovos cozidos ou carne bovina magra preparada em casa são opções ricas em nutrientes e livres desses aditivos perigosos. Outro caminho é apostar em versões artesanais ou minimamente processadas. Muitas pessoas acreditam que para ter praticidade é preciso comprar produtos industrializados, mas hoje já existem alternativas como pães integrais sem conservantes, queijos produzidos com fermentação natural e iogurtes feitos apenas com leite e fermentos lácteos, sem corantes artificiais. A leitura atenta do rótulo é fundamental para identificar se um produto é realmente mais seguro ou apenas uma versão disfarçada do original perigoso. Além de substituir o alimento nocivo, é importante diversificar a dieta. O consumo repetitivo e exclusivo de certos produtos aumenta o risco de sobrecarga de substâncias prejudiciais. Ao variar os alimentos, você oferece ao organismo um conjunto mais equilibrado de nutrientes e reduz a exposição a compostos tóxicos. Por exemplo, se você costuma usar sempre um mesmo tipo de molho industrializado, alterne entre temperos frescos, azeite de oliva extra virgem e ervas naturais como alecrim, manjericão e orégano. Uma dica valiosa é planejar as compras e preparar refeições com antecedência. Muitas vezes, o alimento perigoso continua na geladeira porque ele é prático e está sempre à mão, especialmente quando não há tempo para cozinhar. Ao separar um dia da semana para preparar porções de alimentos saudáveis e congelá-los, você garante a mesma praticidade, mas com qualidade nutricional muito maior e sem os riscos de aditivos químicos. Também é importante considerar opções vegetais para substituir produtos de origem animal processados. Leguminosas como lentilha, grão de bico e feijão podem se transformar em pastas, hambúrgueres caseiros e recheios nutritivos. Além de serem livres de conservantes perigosos, oferecem fibras e antioxidantes que auxiliam na proteção contra o câncer. Outro ponto crucial é reduzir o consumo de açúcar e sal escondidos. Muitos alimentos perigosos não parecem doces ou salgados, mas contêm grandes quantidades desses ingredientes, que aumentam a inflamação no corpo e comprometem a saúde a longo prazo. Ao substituir por opções caseiras, você controla melhor a quantidade e evita excessos. Por fim, lembre-se de que a mudança de hábitos deve ser gradual, especialmente se o alimento perigoso faz parte da sua rotina há anos. Comece reduzindo o consumo e introduzindo as alternativas saudáveis aos poucos, até que o antigo produto seja totalmente substituído. Isso facilita a adaptação do paladar e evita recaídas. Hábitos simples que eliminam esse risco da sua rotina
eliminar o risco de câncer associado a determinados alimentos não exige mudanças radicais ou dietas restritivas impossíveis de manter. Pelo contrário, com pequenas atitudes diárias, é possível reduzir drasticamente a exposição a substâncias perigosas e, ao mesmo tempo, melhorar a saúde de todo o organismo. A chave está na constância e na consciência das escolhas. O primeiro hábito essencial é revisar regularmente o conteúdo da geladeira e da despensa. Muitos alimentos perigosos ficam esquecidos por semanas, envelhecendo e se degradando até acumularem compostos tóxicos, como nitrosaminas e aminas heterocíclicas, associadas a maior risco de câncer. Criar uma rotina de checagem semanal para identificar produtos vencidos, alterados ou com sinais de deterioração é um passo simples, mas poderoso. Outro ponto crucial é armazenar corretamente os alimentos. Temperaturas inadequadas, embalagens abertas ou contato com superfícies contaminadas aumentam a proliferação de bactérias e fungos que produzem toxinas prejudiciais. Usar recipientes herméticos, manter a geladeira na temperatura ideal, entre 1 degrees e 4 degrees, e evitar que carnes cruas fiquem próximas a alimentos prontos para consumo, são medidas que previnem a contaminação cruzada e a formação de compostos nocivos. Substituir gradualmente alimentos ultraprocessados por opções frescas é outro hábito que faz diferença. Produtos industrializados ricos em conservantes, corantes e aditivos químicos, como embutidos e carnes processadas, já são classificados pela Organização Mundial da Saúde como potencialmente cancerígenos. Optar por proteínas frescas, vegetais crus ou cozidos e frutas da estação não só reduz a exposição a substâncias perigosas, como aumenta a ingestão de fibras, antioxidantes e vitaminas protetoras. A forma de preparo também é determinante. Evitar frituras constantes e o uso de óleos reutilizados diminui a ingestão de compostos oxidativos e cancerígenos, como a acrilamida e aldeídos tóxicos. Cozinhar no vapor, assar ou grelhar de forma controlada preserva os nutrientes e minimiza a produção de substâncias prejudiciais. Manter-se hidratado e favorecer a eliminação de toxinas é outro pilar. O consumo adequado de água auxilia o corpo a eliminar resíduos metabólicos e substâncias potencialmente cancerígenas, enquanto uma dieta rica em fibras favorece o trânsito intestinal, evitando que compostos perigosos permaneçam por muito tempo no organismo. Um hábito complementar é ler atentamente os rótulos antes de comprar qualquer produto. Identificar ingredientes suspeitos, como nitrito de sódio, glutamato monossódico e corantes artificiais. E optar por alternativas sem esses aditivos é um filtro simples que pode proteger sua saúde a longo prazo. Por fim, criar o costume de cozinhar mais em casa garante controle total sobre os ingredientes e métodos de preparo, reduzindo drasticamente a ingestão de aditivos perigosos. Ao transformar o ato de cozinhar em parte da rotina, você não apenas reduz riscos, mas também fortalece hábitos alimentares mais nutritivos e seguros.